Boa noite, sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos, a mais um encontro nosso. Hoje é dia 26 de abril e antes de começar temos um aviso. Estamos realizando cultos pelo domingo de manhã e pela quarta-feira à noite. Por se tratar de uma menor quantidade de membros que vão ao templo nessas ocasiões. Sendo assim, a gente consegue dispersar um pouco as pessoas para que fique confortável e seguro para todos nós podermos presenciar o culto juntos, mas separados. Se você está na sua casa e tem alguém aí com você, chame essa pessoa para ver esse vídeo também. Nós vamos começar cantando duas músicas. Em períodos como o que estamos vivendo, é normal nos sentirmos sozinhos, porque estamos guardados em casa, mas lembre-se que Deus está sempre conosco e por isso não precisamos nos sentir só. Porque quem pode nos separar do amor de Cristo? Nós podemos nos separar de muitas coisas deste mundo. Nós podemos nos separar da nossa família, de bens materiais ou qualquer outra coisa. Mas quem irá nos separar do amor de Cristo? É justamente a música que iremos cantar agora. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra
assentado nos céus. Ei, queridos, boa noite. Mais um encontro nosso de forma virtual. Ainda nos falta aquele calor do abraço, fruto da comunhão que nós desfrutamos, mas por enquanto é bom mantermos os cuidados, mantermos a nossa prudência em observar, as questões de saúde e de preocupação e segurança uns com os outros. Esse momento é sempre muito precioso, porquanto nós temos a oportunidade de meditar na palavra do Senhor e aí podermos ser alimentados, instruídos e dirigidos por ela. Eu espero que nessa noite, em mais essa oportunidade, nós tenhamos este rico encontro e possamos realmente sermos edificados pela palavra do Senhor. Vamos orar pedindo a direção de Deus e assim darmos início àquilo que Deus colocou em nosso coração, a reflexão que nos trará a sua direção. Pai amado, nós suplicamos a direção do Teu Espírito a nos falar em nosso coração e a nos direcionar dentro da Tua vontade. Toma cada servo em Tuas mãos, dando a eles o entendimento que Tu queres para esta palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar nessa noite com você, a partir do texto de Colossenses, no capítulo 3, versículos 16 a 17, que nos diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. E tudo o que fizerem, seja por palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Eu gostaria de pensar em uma vida sem susto. Uma vida sem susto, necessariamente, ela requer um relacionamento saudável com Deus e com o meu próximo. E diante da enxurrada de notícias alarmantes que nós temos vivido, recheadas muitas vezes com ingredientes que intoxicam a nossa alma, nosso coração, até mesmo nosso cérebro, nosso humor, nós encontramos na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, notícias de um plano divino que ele foi elaborado, que ele foi pensado e estruturado nos céus para cada um de nós. Isso é para mim e para você. Essas Escrituras, elas nasceram no coração de Deus e elas têm para nós um plano maravilhoso, e se permitirmos, Deus agirá em nós e através de nós para cumprir esses seus planos. Nos diz a palavra do Senhor lá em Jeremias, no capítulo 29, Deus falando para o seu povo: só eu sei os planos que eu tenho para vocês. Plano de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, mas de dar a vocês uma esperança e um futuro. E esperança é algo que o nosso Brasil está carecendo e que você e eu podemos ter e gozar dela com toda a tranquilidade, firmados na fé que temos em Jesus. Estes planos, eles estão esboçados na palavra de Deus. Esboçados não quer dizer determinados. Não, como foi dito antes, a vida sem susto ela é resultado de um relacionamento, de uma parceria com Deus, quando nós nos sujeitamos a Ele através da sua palavra. E esta palavra que Ele nos deixou, ela é poderosa para nos salvar até mesmo de nós mesmos. Tiago, ele diz assim: livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Se você olhar atentamente, essa palavra que é poderosa para nos salvar, ela se alicerça em atitudes que eu e você precisamos tomar. Livrar-nos da impureza moral e da maldade é coisa que cabe a mim e a você. Nós que temos de ter a atitude de lançarmos fora
estas coisas que nos prejudicam e desagradam a Deus. E nos submeter à palavra é uma atitude que nós temos de ter em nosso coração como aqueles que decidiram observar os ritos, observar os ensinos que Deus nos deu para vivermos uma vida sem susto. Então, atitudes e comportamento. A palavra ela requer de nós uma vida de palavra prática e não tão somente algo que nós esboçamos em palavras e não fazemos. Esta palavra que nós estamos falando, que é suficientemente poderosa para salvar as nossas vidas, ela divide a raça humana em dois grupos, ímpios e justos. E aqui eu gostaria de considerar com você que ímpios não são aquelas pessoas que fazem coisas terríveis, que matam, roubam, estupram, que se corrompem ou são corrompidos. E justos aqui também não são pessoas perfeitas, que fazem tudo certinho, que nunca cometem um deslize, não. Aqui ímpio significa pessoa que vive à margem da palavra de Deus. E justo significa aqueles que aceitaram o desafio de buscar viver de acordo com esta palavra. O Salmo 1, ele diz que o homem feliz é aquele que evita determinados comportamentos. Diz lá no seu versículo 1, ele evita o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, a sua satisfação, a sua alegria, a sua segurança de uma vida sem susto passa por meditar na palavra de Deus dia e noite. Significa dizer que lá no texto original, ele deixa que a palavra habite ricamente em seu coração. Você permite que a palavra do Senhor transforme seu comportamento, suas ações, seus pensamentos? Percebam que o final deste salmo ele nos traz algumas coisas que são muito interessantes para considerarmos. Ele diz que estes justos, aquelas pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus, eles são como árvores plantadas junto à corrente das águas, que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. E aqui não quer dizer que tudo o que ele faz resulta em dinheiro, em grana. Não, senhor, mas é entesourado nos céus para a vida que de fato há de se manifestar. Ele diz que não é assim o caso dos ímpios, versículo 4. Porquanto, eles são como a palha, que hoje está aqui e amanhã foi embora, desaparece. Ele diz, por isso, os ímpios não resistirão no julgamento. Haverá um julgamento segundo essa palavra. E ele diz que nem os pecadores subsistirão na comunidade dos justos. Porque o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio vai conduzi-lo à destruição. Desde que Deus separou para si um povo, esta palavra ela tem sido fiel. E ela tem sido o fiel, aquilo que divide as coisas entre uma vida vitoriosa e uma vida de derrotas. Ela é o fiel da balança. Josué, herdando o compromisso, o ministério, herdando ali aquele encargo que foi confiado a Moisés, para que ele não se sentisse inseguro, o próprio Deus fala com ele. Josué, seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dessa palavra, dessa lei, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Então, uma vida sem susto, que tem uma vitória garantida, ela passa necessariamente pela observação dos ensinos da palavra do Senhor. Infelizmente, tanto no passado quanto hoje, há muitas pessoas que julgam ser sábios o suficiente para viver uma vida sem sustos e sem preocupação, fundamentando as suas ações, suas atitudes, os seus valores
em seus próprios conhecimentos. Mas o que a palavra de Deus diz acerca destas pessoas? Jeremias, no capítulo 17, o Senhor diz assim: maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Perceba que o homem que confia na humanidade ou em si mesmo, ele se afasta naturalmente do Senhor, porque o nosso coração busca aquilo que dá prazer à carne, mas que desagrada profundamente a Deus. A palavra ainda, nesse texto, ela diz assim, que este homem que confia na sua humanidade, ele será como um arbusto no deserto. Ele não verá quando vir as coisas boas. Antes, ele habitará em lugares áridos, numa terra salgada, aonde não vive ninguém. É esse o destino que você quer para você? Mas a Escritura diz: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Ele não temerá de forma nenhuma, não ficará ansioso no ano da seca e nem deixará de dar os seus frutos. Isso reflete a mesma coisa dita pelo salmista. Entende que um, bem distante do tempo do outro, eles conseguem falar a mesma linguagem porque é Deus que comunica a sua palavra? Então preste atenção. A palavra de Deus, ela é suficiente para te levar ao encontro daquele plano que Deus quer para você. Isso não significa que as coisas serão fáceis, não. Diz lá que o homem de Deus prospera, que o seu caminho resultará em vitória. Isso não quer dizer ausência de dificuldades. Sem sustos quer dizer que nós sabemos o que este mundo nos reserva. E que sabemos que o caminhar na presença do Senhor aqui, qualquer coisa assim, que falte dificuldade é até suspeita. Porque o nosso trilhar, ele realmente exige uma renúncia e um caminho contrário aos valores do mundo. Esta mesma palavra, poderosa para salvar a nossa vida, nos diz lá em Mateus 7, que nós precisamos buscar entrar pela porta estreita, porque larga e ampla é o caminho que leva à perdição. E essa amplitude, ela está diretamente ligada às imaginações do coração e da mente do homem. Eu espero que você não imagine planos de como entrar furtivamente no céu. Porquanto essa mesma palavra, ela diz que é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. Em João 10, versículo 9, diz que essa porta tem nome. Essa porta é Jesus. Ele diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Então é só através de Jesus que nós entramos para o gozo da vida eterna. A preciosa palavra de Deus registra em Provérbios alguns ensinos vitais para todo aquele que quer viver uma vida em segurança e em paz com Deus. E que deve, segundo essa mesma palavra, ser transmitida, ser compartilhada, como vimos no texto de Colossenses. Não precisa simplesmente habitar ricamente em nosso coração, mas precisa ser compartilhada. Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 a 7, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Não é não. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Não fique cheio de si mesmo, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria, segundo Provérbios, é amar Deus e obedecer ao Senhor, fugindo do mal,
Provérbios 3, versículo 7. Em 1 Crônicas, Davi dá um conselho ao seu filho Salomão, dito e tido como o homem mais sábio que essa terra conheceu. Diz assim: você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda o coração e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para todo sempre. Graças a Deus que, pela misericórdia, Cristo veio e nos aproximou e nos reconectou ao Senhor, de maneira que agora, sendo instruídos e dirigidos por sua palavra, nós temos como andar na presença do Senhor. Diante de tudo isso, então, que foi exposto, podemos então entender as razões do apelo, da súplica, da recomendação que o apóstolo Paulo dá aos servos do Senhor ali da igreja de Colossos e que serve para nós também. Segundo o que Deus instruiu, ele nos transmite os seguintes valores e as seguintes instruções. A palavra de Deus ela não pode ser um acessório no nosso coração, mas precisa ser o conteúdo principal. Versículo 16a, a parte A diz assim: habite ricamente a palavra de Deus em vocês. Então que Deus encha o teu coração, que você alimente a sua alma com esse conteúdo precioso que é a Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, essa palavra deve ser compartilhada com gratidão no coração. Essa palavra me alcançou e transformou a minha vida, transformou a sua vida e pode transformar a vida de outras pessoas. Então não guarde só para você. Versículo 16, na parte B, diz assim: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com toda a gratidão a Deus em seus corações. E foi num salmo que o Senhor disse que feliz é o homem que medita na lei do Senhor e guarda a sua palavra todos os dias. Em terceiro lugar, eu entendo que Paulo ele tinha como preocupação que essa palavra precisava ser vivida e praticada como resultado do nosso relacionamento com Deus. Versículo 17 nos diz: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então a vida que nós vivemos, ela não é fundamentada meramente em princípios que regem a nossa religião, mas a religião verdadeira é aquela que pratica a palavra, coloca em ação tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Hoje vivemos o medo e assim por isso nós estamos de alguma maneira privados desse relacionamento, deste contato, bem de perto, do abraço. Mas eu quero dizer para você e quero que você pense: o que de mais grave um vírus, uma agressão ou qualquer outra moléstia pode nos fazer? A resposta óbvia é: pode matar o nosso corpo. Inclusive, quero te dizer que se nós não formos alcançados por nenhum vírus, nenhuma moléstia, nenhum ato de violência, o próprio tempo que você acha que tem, ele conduzirá a mim e a você ao pó, à sepultura. Não há necessidade de nenhuma outra incorrência para que um dia eu ou você nos encontremos com a morte. Mas, através da palavra, eu posso ter essa certeza, que a vida eterna, se pela morte tem tantos instrumentos, a vida eterna ela só tem uma fonte. E essa fonte é Jesus Cristo.
e a palavra que eu estou compartilhando com você e que Deus colocou à sua disposição, ela tem ilustrado, ela tem listado tudo aquilo que é necessário para que você tenha um encontro precioso com Jesus. Esta palavra é a Bíblia Sagrada. É ela de quem Paulo fala que deve habitar ricamente em seu coração. E através dela você terá o seu encontro com Cristo. Medite nela, leia, se aperceba de que tudo que está acontecendo ao nosso redor, a palavra já nos traz ensinamento sobre essas circunstâncias. Querido, a sua vida é preciosa, mas ela pode ter um sentido diferente do que você está imaginando. Busque o real sentido. E a palavra de Deus, ela te dá esse sentido. Jeremias, no capítulo 29, ele nos diz: vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração. E é neste coração que Deus quer que habite ricamente a sua palavra. Ela te conduzirá à vida eterna. Ela te conduzirá ao encontro de Jesus. E ao final da sua história, você não terá nenhum susto, porquanto a nossa fé, ela nos assegura que, vivendo os preceitos da palavra de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela graça seremos salvos. E assim, essa palavra se multiplicará em nosso coração e nós poderemos compartilhar a alegria da salvação com todos. Deus abençoe. Você tenha uma noite de experiências, de reflexão na palavra e que isso possa instruir a sua vida e a muitos outros. Nossa oração é que Deus possa fazer dessa semana uma semana feliz e dessa noite uma noite de celebração do seu encontro com Deus da palavra e a palavra de Deus. Que Ele te abençoe. Um beijo no coração. Deus te abençoe.